Bom dia a todos. Então, eu sou lá de Rolândia e eu frequento o movimento assistencial espírita, também conhecido como MANH. E todo mundo aqui já deve ter assistido o filme do Chico Xavier, A Vida do Chico Xavier. E quem não assistiu deve saber dessa história também, porque faz parte do folclore espírita, quando o Emmanuel encontra o Chico pela primeira vez. E o Emmanuel fala para o Chico assim: ó, nós vamos ter muito trabalho. Aí o Chico fala assim: não tem problema, eu trabalho desde pequenininho. E o Emmanuel concorda, fala: é verdade. Então, você está pronto para as 3 regras básicas. Isso está no filme, quem assistiu o filme. Aí o Chico pergunta assim: qual que é a primeira regra? E o Emmanuel fala: disciplina. E a segunda regra? Disciplina. E a terceira regra? Disciplina. E quando a gente fala em disciplina, a gente pensa em cumprir com as nossas obrigações, cumprir com o horário, cumprir com as regras, etc. Tem que ter disciplina para ser um trabalhador. Mas o Emmanuel, a gente pode buscar uma outra interpretação dessa disciplina, porque o Chico falou que o trabalho não era problema. Ele trabalhava desde pequenininho e o Emmanuel concordou. Mas o Emmanuel falou para o Chico que ele teria que ter disciplina. Então, que disciplina que é essa que o Emmanuel estava cobrando? Provavelmente poderia ser disciplina ao Evangelho, a moral cristã. Puxa vida, aí já é complicado, né? Porque chegar no horário certo, no centro espírita, no nosso trabalho, levar as crianças na escola, é só uma questão de se programar, acordar mais cedo, etc. Agora, disciplina ao Evangelho, aí é complicado. Isso exige disciplina mesmo. Disciplina ao Evangelho e à moral cristã. O Caibar Schutel nos fala o seguinte a respeito da moral. O que é a moral? A gente fala sempre em moral, a inteligência moral, etc. Moral, de acordo com o Caibar, é o conjunto de regras que se devem praticar para fazer o bem. Conjunto de regras que se devem praticar para fazer o bem. Então, tem regra para fazer o bem? Aparentemente, sim. Tem regras para fazer o bem. É um conjunto de regras, essa é a moral. Aí, o Caibar responde a outra pergunta: qual é a moral ensinada pelo Espiritismo? Existe a moral, que é o conjunto de regras, mas e a do Espiritismo? Qual que é? É a mesma moral de Jesus, a moral cristã, que se resume em fazer o bem a todos, inclusive aos que nos fazem mal. Fazer o bem a todos, inclusive aos que nos fazem mal. Essa é a moral ensinada pelo Espiritismo. E aí o Caibar se faz outra pergunta: no que consiste a prática moral espírita? Qual que é a prática do dia a dia da moral espírita? A moral espírita tem por base o perdão. Vocês vão perceber que no decorrer da palestra que nós vamos conversar aqui vai ter tudo uma ligação, tá? Nós estamos falando de disciplina à moral cristã. E o Caibar fala que a moral espírita tem por base o perdão. Isso exige disciplina, porque no nosso dia a dia, lá no trabalho, quem trabalha com muita gente, um momento do dia a gente pode perder a paciência com alguém. Mas o nosso irmão não tem culpa que a gente está de mau humor. Principalmente naquele período que pega das 10h30 até meio-dia, que dá uma fominha. E tem gente que fica de mau humor quando tem fome. Só nisso consiste a moral espírita? Não. Essa condição é a principal, mas a moral se estende à beneficência, à afabilidade, à generosidade, à humildade, à indulgência, ao trabalho e à ordem. Puxa vida, a gente está cansado de ouvir isso aí já. Todo palestrante fala isso. Perdão, fraternidade, humildade, etc, etc. Mas é a disciplina.
Está pronto para as 3 regras básicas? No jornal O Imortal tem uma coluna que chama O Espiritismo Responde. É a primeira coisa que eu leio quando eu pego o jornal, O Espiritismo Responde. Porque como a gente é aprendiz, lá tem sempre perguntas interessantes. Deve ser o Astolfo que escolhe, mas eu não sei quem escolhe as perguntas. Então tem uma pergunta lá que diz o seguinte: sabemos que a moral adotada pelo Espiritismo é a mesma de Jesus. Isso a gente já sabe. Se isso é verdade, o que o Espiritismo acrescenta ao ensino cristão? Aí a resposta é o seguinte, a moral espírita é a mesma da do Evangelho. E o Kardec escreveu no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, ele escreveu o seguinte, a primeira diz, que a moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não o mal. O Kardec já reconheceu isso no Livro dos Espíritos. Pode gerar dúvida? Acredito que não, porque o Livro dos Espíritos é super claro e objetivo. E às vezes até a gente até estranha como é que surge diferenças no meio espírita, porque o Livro dos Espíritos não dá abertura para a gente sair da linha. É claro e objetivo. Mas o Kardec, um tempo depois, ele escreveu novamente na Gênesis, capítulo 1, item 56. A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo. Por quê? Pela razão que não há outra melhor. Não há outra melhor. A gente não aprende que Jesus é o espírito mais evoluído que já veio no planeta? É o professor, modelo e guia? Ele é o professor. O que ele ensinou não tem nada melhor, justificado por Kardec. A moral que os espíritos ensinam é do Cristo pela razão que não há nada melhor para a gente aprender. Aí vem uma outra ideia, que a doutrina espírita é o conhecimento que nós temos mais avançado hoje no planeta em termos filosóficos e religiosos. Porque não há outra melhor, a moral do Cristo. Mas só para complemento ainda nessa questão do imortal, se o Espiritismo não veio trazer nada de novo, por que está para o Evangelho? Ele acrescentou alguma coisa? Sim. O Espiritismo acrescentou, ele trouxe o ensinamento dos princípios de relação entre a comunicação entre os mortos e os vivos, a mediunidade. Colocou regra na mediunidade. Como eu estava conversando com o Zé Mário agora há pouco, existem na nossa região, no Brasil, ou nas casas espíritas por aí, diversos grupos mediúnicos, cada um com uma característica de trabalho. Mas a gente não pode fugir do eixo. Então a gente não pode fugir de Kardec. Cada grupo tem um estilo, até porque tem dezenas de milhares de pessoas diferentes para serem atendidos nas reuniões mediúnicas. Mas o nosso guia é Kardec, e a gente tem que ter sempre isso daí. Como é que Jesus trabalhava? A gente está falando do Chico e da disciplina. De onde que o Emmanuel tirou isso aí para dar essa disciplina para o Chico? João Batista, que foi o precursor, ele já estava na prisão, ele já estava preso, e ele sabia do seu fim. No entanto, ele acompanhava atentamente o desenvolvimento das atividades de Jesus. Jesus estava começando a trabalhar ali no Evangelho, na Boa Nova. Mas o João Batista estava preso, então ele sabia do que Jesus estava fazendo pelos seus discípulos, porque o João Batista também tinha discípulos. Então os discípulos iam contar para o João o que Jesus estava fazendo, principalmente com relação aos fatos extraordinários que eles estavam presenciando. E o João Batista mandava o pessoal lá ver e queria saber. Não que João Batista tivesse dúvida, porque ele sabia que Jesus era o Messias. Lá na Bíblia fala que no ventre materno, João Batista já reconheceu o Messias. Depois o João falou ainda que ele não era digno de desatar a sandália do seu pé. Então ele não tinha dúvida. Mas os seguidores do João Batista tinham dúvida. Eles estavam em dúvida se seguia um, se ficava para o João. E o João Batista, ele aproveitava as oportunidades para mostrar
era necessário que ele diminuísse e que Jesus aparecesse. Então ele queria que os discípulos dele seguissem o ensinamento de Jesus. Então no Evangelho de Lucas, nós temos o seguinte trecho, Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 19 em diante. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? És tu aqueles que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora Jesus curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizou. Você vê que coisa legal, né? O João não tinha dúvida que Jesus era o Messias, mas o pessoal tinha. Então ele falou: vai lá e pergunta se ele é o Messias mesmo. Aí o pessoal lá e falou: ah, você é o Messias? Jesus não falou: eu sou o Messias, a minha religião é melhor, porque ele nem tinha religião. Vocês vão ter que seguir ela. Não, o que ele fez? Ele foi trabalhar. Aqui está falando, ó, ele curou muitas enfermidades, e males, espíritos maus, etc, etc. Então quando a gente escuta ou vê, falar, ou lê esse trechinho no Evangelho, pensa que os 2 estavam ali atrás e Jesus saía colocando a mão. Eu acredito, gente, pela pouquíssima experiência que a gente tem, quando a gente vai por aí, que Jesus deve ter gastado horas e horas nisso daí. Porque um chegava chorando, desesperado, o outro chegava pedindo pelo marido que estava doente, o outro chegava se arrastando, o outro não podia nem chegar, Jesus tinha que ir lá, e quando ele caminhava no meio daquele povo, ele ia conversando com um monte de gente. Devia ser assim, né? Devia ter uma multidão lá. Não era meia dúzia de pessoas. Quando é que a gente tem a oportunidade de ver um cego ver, ou o outro ser curado de enfermidades na hora? Imagina naquela época que não tinha médico nem nada. Então a cena devia ter sido grandiosa, e os discípulos de João presenciaram tudo isso daí. E eles foram lá na prisão falar para João o que estava acontecendo. Não que João tivesse dúvida, mas ele aproveitou a oportunidade de uma maneira bem assim elegante de mostrar para os seguidores dele quem que era o Messias. E Jesus mostrou, não falando, mas através do exemplo. Do exemplo. Aí a gente volta lá de novo. Qual que é a primeira regra básica? Disciplina. E a gente olha a vida do Chico, e ele teve uma vida rígida dentro do Evangelho. Quando a gente lembra que o Emmanuel disse que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação, a gente vê que o Chico teve os seus trabalhos de caridade, mas a sua vida foi dedicada à divulgação da doutrina espírita. Jesus preferiu confirmar sua missão por meio de suas obras e dos seus exemplos. Nós temos dúvida a respeito disso? O Evangelho é claro, mas na sua sabedoria Jesus achou que a gente poderia se esquecer disso daqui, poderia tumultuar. Então ele diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, que é a doutrina espírita. E aí a gente lembra que a bandeira da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E eu li recentemente, não lembro aonde, uma frase que eu achei legal, que ele diz o seguinte: fora da caridade não há felicidade. Que é uma coisa interessante da gente pensar.
que quando a gente está praticando bem, a gente se sente bem. É uma questão automática, é sintonia com os benfeitores espirituais. Sintonia com os benfeitores espirituais. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Está difícil hoje, né? O trabalho, as notícias que a gente vê na televisão, não se vê mais bons exemplos. A gente liga a televisão, é só tragédia, corrupção, violência, etc, etc. Eu não posso afirmar que esse tempo de hoje que nós estamos vivendo é pior do que o tempo que já foi vivido. Que eu não lembro das encarnações anteriores. Acho que a espiritualidade está com pena de mim, não quer que eu lembre para não sentir muito remorso. Mas se a gente considerar que há 100 e poucos anos atrás a gente praticava a escravidão, então nós temos que concordar que já houve uma significativa melhora na nossa sociedade. A gente não precisa mais andar com espada na cinta, mas antigamente tinha que andar para proteger sua vida. Proteger de quem? Dos animais selvagens? Não. Pior, dos nossos irmãos, gente. Dá para acreditar num negócio desse? Mas hoje a gente não precisa mais andar com espada na cinta, mas a gente anda com medo na rua. Medo do nosso irmão praticar alguma iniquidade para com a gente. Isso pode acontecer a qualquer momento. Mas a gente não pode afirmar que hoje os tempos são piores ou mais difíceis do que os que já foram vividos. Corrupção sempre existiu. Violência sempre existiu. Mas hoje a gente percebe que existem muito mais pessoas voltadas para o bem, preocupadas com a moral cristã. Até porque nós temos exemplos. E os exemplos estão ao nosso alcance, porque os meios de informação estão muito atuantes hoje. A gente sabe tudo isso aí porque a gente tem informação. Então tem muita gente praticando bem. Lá na televisão não vai aparecer, mas no nosso dia a dia, por aí, a gente vê muita gente trabalhando. E a doutrina espírita tem um papel fundamental nisso daí. O Kardec é muito mais otimista do que eu, porque o Kardec tem certeza, ele não tinha certeza, ele tem que a doutrina espírita vai mudar o mundo. Como a gente vive no meio do furacão, de tudo que está acontecendo, a nossa fé é pouca. Sou um homem de pouca fé. Então a gente não tem aquela fé que o Kardec tinha. Nossa fé fica abalada no nosso dia a dia. Será que realmente a doutrina espírita vai modificar o mundo? Lá na casa nossa, às vezes, normalmente são palestras sensacionais que as pessoas vão lá fazer tudo, mas tem 40, 50 pessoas na casa espírita. É um tesouro de conhecimento que está sendo passado ali a respeito da vida de Jesus, e as pessoas não se interessam. Mas o Kardec tem certeza que a doutrina espírita vai modificar o mundo. Mas eu posso afirmar na minha experiência pessoal que a doutrina espírita exerce uma influência muito forte na nossa vida. Quer dizer, diferente de outros lugares, a gente não fica aqui falando que se você não for espírita, você vai arder como é que chama? No mármore do inferno, né? Ou se você for um pecador, isso, aquilo. A doutrina espírita ensina você que assume o comportamento que você quiser. Você tem o livre-arbítrio, já é crescido e tudo mais. A bandeira é essa, fora da caridade não salvação. O exemplo está ali, o Chico, Jesus e tantos outros. Aí você faz o que você quiser. Tem muita gente que fala assim, eu quando eu desencarnar quero ir para o nosso lar. Todo mundo quer ir, não sei nem se vai caber todo mundo lá, né? Mas de qualquer maneira, gente, se você quiser ser candidato a ir para o nosso lar, primeiro, tem que trabalhar. Segundo, tem que trabalhar feliz, cumprir com as suas responsabilidades. Tem que ser alegre. No livro Boa Nova, no último capítulo do livro Boa Nova, tem um trechinho lá que eles falam dos cristãos indo para a arena. Não fala o que tinha na arena, se era, a gente presume que seja o pior. Ou era leão, ou era para ser crucificado, ou era gladiador, sei lá. Mas como é que esse povo entrava na arena? Entrava chorando, reclamando, tacando pedra no pessoal que estava lá? Lá no livro Boa Nova fala que eles entravam cantando. Não é sensacional isso, gente? E a gente reclama.
que a vida hoje está difícil. Mas não é que a vida está difícil. Jesus está colocando a gente no lugar exato que a gente precisa estar para poder aprender. E a gente tem que entrar nesse lugar cantando, porque nós somos espíritas. E o espírita, ele tem influência no meio que ele vive, através do exemplo, da disciplina que o Emmanuel falou que o Chico ia ter que ter. E se o Emmanuel tivesse aqui, ele ia falar assim, estou vendo um monte de gente que está pronto para 3 regras básicas. Disciplina, disciplina, disciplina. Vou acordar amanhã de manhã e eu vou para a arena da luta cantando. E vou servir de exemplo para os meus irmãos. Isso é uma coisa extremamente importante. Se você quiser mudar o mundo, a gente tem que começar mudando nós mesmos. Mas nós temos o conhecimento para fazer isso daí. E não é distribuir livro dos espíritos por aí. É que através da nossa mudança de comportamento a pessoa vai falar: ué, mas por que você faz isso? A doutrina espírita explica assim. Seria pretensão da nossa parte para um leigo que não é espírita achar que a doutrina espírita é tudo isso daí. Mas o espiritismo nos dá todas as respostas capazes de sossegar o nosso coração. A doutrina espírita faz isso. De falar ao nosso entendimento, preenchendo as lacunas deixadas pela cultura humana. Que lacunas são essas que estão deixadas pela cultura humana? Ora, gente, a gente liga a televisão lá, tem violência de todo tipo. Esse pessoal não vão na missa? Eles não vão no culto? Eles não leem a Bíblia? Tem bandido até que faz oração antes de praticar o assalto, antes de desviar o dinheiro, não sei o quê. Então está faltando alguma coisa ali para ligar o coração desse pessoal, que não está sendo preenchido. Mas a doutrina espírita tem a resposta. É a lei de causa e efeito. Você plantou, você vai colher. Ainda mais no caso do funcionário público, do político lá, que ele está lá porque ele acha que ele ganhou a eleição ou porque ele passou no concurso. A responsabilidade é maior. Está lá já porque já tem um negócio para resgatar lá de trás. O Espiritismo preenche todas as expectativas anunciadas por Jesus por ocasião de sua passagem entre nós. Se o Espiritismo nos diz de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo na Terra, e mais que isso, nos ensina a viver, nos ensina como viver, dizer que seria pretensão nossa, seria considerar pretensiosas várias afirmativas do Mestre. Dentre elas, aquele seria o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É o caminho, é o Mestre. Tem uma frase que eu achei legal: a melhor doutrina é aquela que satisfaz ao mesmo tempo o coração e a inteligência, e que possui maiores elementos para conduzir os homens ao bem. Asseguro-lhes que esta prevalecerá. Kardec diz que qualquer religião que conduz o homem ao bem é uma boa religião. Essa frase aqui poderia estar em qualquer livro filosófico, de qualquer escola filosófica. A melhor doutrina é aquela que satisfaz ao mesmo tempo o coração e a inteligência. Poderia estar em qualquer escola filosófica por aí. No entanto, essa frase está no livro dos Médiuns, no capítulo 27, item 302. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente vê que à medida que as pessoas vão se esclarecendo a respeito da doutrina espírita, esses livros vão começar a ser estudados. Porque ele provoca uma transformação interior. Mas a prática da caridade, a disciplina, seria então, vou acordar amanhã cedo, vou comprar 10 cestas básicas e já vou sair distribuindo por aí. Ou vou encher o cofrinho do carro de moeda de R$1, porque eu sinalei em Londrina, eu nem sei se encheu o cofrinho do carro, dá, mas... No livro Os Missionários da Luz, é o Alexandre, que é o orientador do André Luiz. E ele nos dá uma dica preciosa como a gente deve fazer no nosso dia a dia. Então lá no livro diz o seguinte, no capítulo 9, página 96, é o livro que eu tenho lá em casa: desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. A imagem dele é bonita, viu? Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes.
Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atingir os princípios. Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes, e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior, com a luz divina, reclama trabalho persistente e sereno. Então a gente sonha em fazer grandes obras, né? Trabalhar ou a pessoa que mais fez é o que mais tem mérito, etc, etc. É lógico que tem. Quando a gente pensa no seu Hugo, eu não seria capaz de fazer uma obra daquela. Mas não é isso que o Alexandre está falando. Ele falou que a gente tem que corrigir nossa atitude mental perante os nossos irmãos. Otimismo, alegria, perseverança. E ele falou que antes da gente pensar em grandes edificações, a gente tem que ter o alicerce firme. O que é esse alicerce firme? São as pequenas coisas do dia a dia, a prática do Evangelho no dia a dia. Isso que é a dificuldade. É nisso que a gente tem que ter disciplina. É lógico que a gente não pode se comparar ao Chico Xavier, mas amanhã de manhã, quando a gente pegar o ônibus para ir trabalhar, a gente pode ser cristão, sendo educado, de qualquer maneira, no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, onde a gente estiver. Imagine uma situação dessa. A gente sabe que os espíritos benfeitores, principalmente quem trabalha no reino mediúnico, quando eles se fazem presente, a gente percebe aquela luz que eles emanam, né? Quando a gente está com a vibração boa, alta, pensando, ou o desejo disso daí, desejo, a vontade é importante. A gente vai contaminando as outras pessoas. Não é o inverso que acontece. Porque se você estiver dentro de um quarto escuro e riscar um fósforo lá dentro, ele não vai clarear o quarto. É a mesma coisa do trabalhador do Evangelho. É ele que vai influenciando as pessoas, não é o contrário. Não é a escuridão que vai apagar a luz. É a luz que vai clareando tudo isso daí. Puxa vida, mas é difícil essa questão, hein? Questão número 631 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? A gente tem, só por nós mesmos, capacidade de distinguir o que é bem e o que é mal? Se a gente vê lá na televisão, parece que não tem, né? Tem gente que não tem, parece que tudo é o que favorece, é o egoísmo. O que favorece a mim é o que é bom. Aí os Espíritos respondem: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então essa capacidade de distinguir o que é bem do que é mal está dentro da gente. A voz de Deus não está escrita na consciência de cada um. Quando a gente pratica alguma coisa que prejudica o nosso irmão, a consciência pesa, vem o desequilíbrio do perispírito. Para requebrar de novo a nossa questão espiritual, a gente tem que repor aquilo lá. Tem que praticar o bem. Porque se a gente não fizer isso aí, continua desequilibrado. Aí Deus, na sua infinita sabedoria, ele tem ferramentas para colocar a gente na linha e nos dar nova oportunidade. Uma dessas ferramentas é a reencarnação. A gente reencarna lá com as pessoas que a gente tem que repor, que a gente tirou, de uma maneira ou de outra, vai trabalhar, ou tem parente, alguma coisa, para a gente ir repondo essas coisas. Mas como nós somos muito devedores, recomenda-se a prática da caridade para a gente ter crédito perante a espiritualidade superior. Ter crédito. Eu quero ir morar no nosso lar. Então tá bom, você está trabalhando, está fazendo tudo com alegria, desapego, desenvoltura, é um candidato a ir para o nosso lar. Tem uma historinha do Malbatã, eu gosto das histórias do Malbatã, que diz o seguinte: tinha uma praça, quando estava tendo feira lá na praça, então tinha aquele monte de gente, as famílias andando para lá e para cá. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, eu esqueço dessas histórias. Mas, de qualquer maneira, então estava aquela criançada correndo para lá e para cá, e brincando na correria, e tinha um homem que estava vendendo balão, bexiga, colorido, né? Então ele tinha um monte de balão amarrado ali, e de vez em quando ele soltava um,
soltavam um vermelho, soltavam um amarelo, rosa, os mais berrantes, assim, porque aquele balão voava e a molecada via e queria um balão daquele lá, e todo mundo ia lá comprar balão. Aí ele pegava, enchia um monte de balão de novo, colocava, soltava um vermelho, e a molecada via, corria lá comprar balão. Daqui a pouco ele enchia de novo, soltava um amarelo, e tinha um menino que ficava olhando aquilo ali. Por que eles soltavam de vez em quando? O balão subia e ia embora. Aí ele chegou para o homem e perguntou assim: ô tio, eu estou vendo o senhor soltar balão, mas o senhor não soltou nenhum branco. Se o senhor soltar o branco, ele vai voar também? Aí o homem não respondeu nada. Ele pegou o branco, soltou e o branco foi embora. O menino ficou olhando e falou: está vendo, filho? Não é a cor que faz ele subir, é o que tem dentro dele que faz ele subir. É uma historinha simples, mas que serve para nós. Não interessa qualidade social, religião, ideologia de gênero, que estão se debatendo aí agora, cor, raça, nada. Interessa é o que tem dentro da gente. É isso que vai fazer a gente subir futuramente. E é isso que a gente tem que preservar. E é isso que o Emmanuel reclama lá, ou diz para o Chico: como é que a gente vai fazer esse trabalho? Você precisa de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Gente, quanto dinheiro passou na mão do Chico Xavier? Eu não tenho noção, tá? Mas não foi pouco. E o Chico em nenhum momento se deixou corromper. Quanta gente insultou o Chico? A gente não sabe, a gente viu lá um pouquinho lá no... Mas ele não se deixou levar pelo ódio. O perdão estava presente. E o trabalho? Ele tinha o trabalho dele das 8 às 6, e depois do trabalho, depois das responsabilidades da carne, da matéria, ele ia trabalhar em benefício do próximo, e em benefício de nós mesmos que estamos aqui. Se a gente está aqui hoje, muito é por causa do fruto do trabalho do Chico Xavier. E ele não abandonou isso em nenhum momento, nem se deixou corromper, nem se deixou levar por doutrinas diferentes. Ele foi fiel ali à proposta de trabalho. Fiel. Se a gente quiser também, e todo mundo tem essa possibilidade, até quem não é espírita, mas a gente tem que ter disciplina na moral cristã. A gente já sabe o que é moral, a gente já conhece o trabalho de Jesus, mas, como todos os outros habitantes da Terra, a gente tem nossas dificuldades para praticar isso aí no dia a dia. E isso exige sacrifício. Mas a gente não pode esquecer que os cristãos entravam cantando na arena, na felicidade, na certeza que estavam agradando ou seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. É importante a gente saber disso aí, que o pessoal fala assim: para mim já perguntaram para vocês também, de vez em quando perguntam, porque eu sou músico, eu toco no final de semana, e eu pintei uma camiseta escrita Allan Kardec, e o pessoal pergunta, já ando com ela, que é para o pessoal perguntar mesmo: vocês lá no centro, vocês acreditam em Deus? Lá no centro espírita, já ouviram falar de Jesus? Vocês leram alguma coisa a respeito de Jesus? Aí você vai explicar como é que é o negócio. Assim, Jesus não tinha religião. A religião de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então tem que explicar essas coisas, esclarecer sobre a doutrina espírita. Muita gente desconhece isso daí. Desconhece totalmente. Para encerrar, gente, eu vou ler um trecho aqui do Evangelho de Jesus. Eu sei que tem tempo, mas está acabando aqui. No contrato estava mais ou menos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, capítulo 13, item 9. Então a Rosária dá a seguinte mensagem para nós: a caridade moral, né? Consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados.
Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando falar o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espiritual a única real estão não raro, muito abaixo, constitui merecimento. Não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. É difícil fazer isso, gente. Isso está no livro, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9. Ela está falando aqui da caridade moral. Ela falou com palavras mais delicadas, mas ela está falando aqui para a gente não fazer fofoca, não falar mal do outro. Para a gente ficar quieto quando a gente está escutando bobagem e não passar de acabar com o círculo vicioso. Distribuir o bem em vez de distribuir o mal. Quando alguém chega para a gente falando de mal de uma outra pessoa, a gente fala assim, puxa vida, mas ela fala tão bem de você, desarma a pessoa. São coisas simples do dia a dia, mas que refletem no nosso interior, consequentemente no nosso exterior. E se os espíritas quiserem que a doutrina espírita realmente exerça influência na sociedade, a gente tem que começar por nós. Não se deixar corromper. Nós temos que ter a disciplina que o Emmanuel recomendou para o Chico e que Jesus nos deu o exemplo. Os obreiros do Senhor serão conhecidos por muito se amarem. Tá? Então essa é a minha mensagem de hoje para todos nós. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe.